E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso estudo sobre os crimes hediondos e equiparados. Vamos abordar, portanto, a Lei 8.072/90 e, com certeza, considerando as alterações que vieram com o pacote anticrime, né, do final do ano passado, do final de 2019. Começando, discutindo aqui com vocês o que seria o crime hediondo, né? O que seriam os crimes hediondos? Seriam aqueles crimes que se revelem mais repugnantes, asquerosos para o meio social, mais terríveis, mais horrorosos, né? Então, como por exemplo, nós podemos pensar nos piores crimes, estupro, homicídio qualificado e vários outros. Então, o que são crimes hediondos? A ideia é punir de uma forma mais severa, de uma forma mais gravosa, aquelas pessoas que cometem esses crimes que são considerados os mais terríveis, sórdidos, asquerosos, repugnantes, tá? E aí, quais são esses crimes hediondos? Quais são os crimes considerados mais repugnantes? Isso vai depender do sistema adotado no país, ok? Então, existe um sistema chamado sistema legal, tá? O primeiro sistema que nós vamos conversar sobre ele é o sistema legal. De acordo com esse sistema legal, compete ao legislador, no rol taxativo, anunciar quais os delitos considerados hediondos. Então, sistema legal, o nome já está se referindo ao quê? A um sistema onde a lei que vai definir quais são os crimes hediondos. Então, aqui é o legislador, o poder legislativo que vai definir, né, trazendo um rol taxativo. Então, ele vai definir de forma exaustiva, números clausos, os crimes que devem ser considerados hediondos. Ele faz isso por meio de um rol taxativo. O que significa, então? Significa que o juiz ele não tem qualquer discricionariedade para atestar a natureza hedionda de um delito ou afastar a natureza hedionda de um delito. Como assim, professora? Se está previsto na lei daquele país, né, que adota esse sistema legal, se está previsto na lei desse país que crime X é crime hediondo, ele é hediondo, pronto, acabou-se. Não adianta o juiz, na análise do caso concreto, mesmo que ele não ache que aquela conduta foi assim tão repugnante ou não foi asquerosa, não foi repugnante, ele não pode afastar a hediondez daquele delito, né? Nós temos aqui um rol taxativo, tá? Então, se o legislador elegeu aquele crime como hediondo, o juiz não tem a discricionariedade dentro desse sistema legal, ele não tem a discricionariedade para afastar a hediondez e nem para atestar a hediondez. Então, é um delito que não está previsto nesse rol taxativo, trazido pelo legislador, mas o juiz, analisando aquele caso concreto, achou que foi algo terrível, absurdo, repugnante. Ele pode considerar, então, tal ato, tal fato como crime hediondo? Não, porque não está no rol taxativo. Então, só é crime hediondo aquilo que estiver dentro daquele rol. Nós temos um aspecto positivo? Temos, né? O aspecto positivo é a questão da segurança jurídica, né? Só vão ser considerados hediondos aqueles crimes que estiverem nesse rol taxativo que foi elaborado pelo Poder Legislativo. Agora, nós temos um ponto negativo. Por quê? Vai ser o legislador, o Congresso Nacional, que vai ter uma liberdade enorme para definir dentre quaisquer infrações que existem no nosso ordenamento jurídico, quais delas devem ser levadas à categoria de crime hediondo, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo que acontece aqui no Brasil, né? Já que o sistema adotado aqui no Brasil, já adiantando para vocês, é esse sistema, é o sistema legal. Então, imagina um caso concreto seguinte. Imagina que um estupro, né? Estupro é considerado crime hediondo. Todo tipo de estupro é considerado crime hediondo, tá? Mas aí imagina aquela situação daquela moça de 13 anos, mocinha de 13 anos, tem uma cabeça de conversar bastante com seus pais, e ela tem um namorado de 18 anos,
e ele resolve, e os pais concordam que aquela moça tenha uma atividade sexual com o namorado, e aí ela, enfim, tem essa atividade sexual com o namorado de 18 anos, mas ela tem 13 anos. Isso aí caracterizaria, obviamente, o crime de estupro de vulnerável, como vocês bem sabem. E se caracteriza estupro de vulnerável, caracteriza crime hediondo. Então, aquele rapaz que praticou o ato sexual com a namorada de 13 anos, com o consentimento dela, com o consentimento da família, com o consentimento do pastor, do padre, de todo mundo, né? Essa menina de 13 anos, que tem uma cabeça muito boa e que conversa com todos os pais, etc, etc, ele vai ter o mesmo tratamento, vai ser crime hediondo, da mesma forma que o estupro cometido contra a vontade da vítima mesmo, contra a vontade mesmo da vítima, enfim. Ele vai ter o mesmo tratamento. O juiz, na análise, não pode considerar aquele caso menos repugnante do que o outro tipo de estupro. Ele vai ter que aplicar todas as consequências previstas da lei dos crimes hediondos. Por quê? Porque estupro está no rol dos crimes hediondos, então não cabe a ele analisar o caso concreto e achar algo menos ou mais aberrante. Cabe a quem escolher o que é aberrante dentre as infrações penais, o que é hediondo? O legislador. Né? Então veja que o legislador ele vai partir da análise em abstrato dos delitos, né? Simplesmente às vezes acontece em virtude de uma pressão exercida pela mídia, pela própria população, que foi, né, o que aconteceu no Brasil com o crime de falsificação de remédios. O crime de falsificação de remédios está previsto no artigo 273 do Código Penal, tá? E esse crime de falsificação de remédios do 273 abrange também o crime de falsificação de cosméticos, né? É falsificação de remédios, etc, etc, e cosméticos. E então, né, houve uma época em que esse crime de falsificação de remédios passou a ser considerado crime hediondo por causa de uma repercussão negativa que houve na época com a questão da falsificação de anticoncepcionais. Então, o 273 entrou no rol dos crimes hediondos e quem que foi junto? Porque também está no 273 o crime de falsificação de cosméticos. Então, pasmem, no Brasil, falsificar cosmético é um crime hediondo, então vai ter o mesmo, as mesmas consequências de crimes como estupro, como homicídio qualificado, etc, etc. Então, o aspecto negativo é esse, é que o legislador ele não está ali para analisar a situação, o caso concreto, né? Então, ele tem essa liberdade muito grande para escolher quais são os crimes hediondos a partir da gravidade em abstrato desses delitos. Então, ele traz para esse rol dos crimes hediondos previstos na lei. Outro sistema adotado no Brasil é o sistema judicial, tá? E aqui no sistema judicial, o que acontece? É o juiz quem vai analisar o caso concreto e decidir. Ele vai ter a ampla liberdade para decidir se aquele fato, aquele crime, da forma como ele foi praticado naquele caso concreto, tem uma natureza hedionda ou não. Então, vai depender das circunstâncias gravosas ou não do caso concreto, né? Então, o juiz vai analisar, por exemplo, o modo de execução, os motivos, as consequências do crime, qual foi o bem jurídico que foi lesionado, e aí ele vai verificar se é hediondo ou não. De acordo com esse sistema, inclusive um crime contra a administração pública poderia ser considerado um crime hediondo, né? Já deveria ser considerado crime hediondo pelo nosso legislador, já que aqui no Brasil é legal. Então, assim, o ponto positivo desse sistema é que o magistrado ele não fica amarrado, né, a distrito limitado a um rol taxativo que foi fixado em abstrato pelo legislador, né? Então isso acaba por permitir uma maior flexibilidade no reconhecimento ou não de determinada conduta como hedionda, vai dependendo das circunstâncias fáticas do caso concreto.
Mas esse modelo, ele traz uma certa insegurança jurídica. Por quê? Porque existem critérios que são adotados por cada magistrado, que são critérios, de certa forma, subjetivos, né? E aí poderia dar ensejo a uma possível, inclusive, uma possível violação do princípio da legalidade, né? Então, assim, nós sabemos que o direito penal, ele é uma garantia do próprio cidadão. O direito penal, ele deve ser também uma garantia do próprio cidadão. Por quê? Porque ele limita a atuação desse poder repressivo estatal diante do direito de liberdade de cada pessoa. Então, essa incidência, né, de gravames penais e processuais penais por essa lei dos crimes hediondos, ela não deveria, não deve ficar subordinada às interpretações de cada magistrado. Vou dar um exemplo concreto também aqui para ver se fica mais claro isso que eu estou falando. Imagina que numa cidade muito movimentada, imagina no Rio de Janeiro, centro lá do Rio de Janeiro, a região do Rio de Janeiro, em que é muito comum os crimes de latrocínio ou de favorecimento à prostituição, enfim. E o magistrado lá do Rio de Janeiro, quando for julgar um caso dessa natureza, para ele já é tão comum, já faz tanta parte já faz parte do cotidiano dele de forma tal que ele não considera aquilo ali hediondo. Beleza. Só que aí vem para a cidade pacata do interior, tá? Do Brasil, aqui no Ceará, né, por exemplo. E aí o juiz dessa pacata cidade do interior considera, vai julgar um caso em que teve, sei lá, um favorecimento à prostituição ou um latrocínio, enfim, ele considera aquilo a coisa mais aberrante do mundo, tá? E aí ele considera aquela conduta hedionda. Beleza. Percebam que dentro do mesmo país, onde nós temos um só ordenamento jurídico, uma pessoa em um determinado lugar, com esse sistema judicial, né? Se nós tivéssemos aqui no Brasil, por exemplo, esse sistema judicial. Então, uma pessoa dentro do mesmo território nacional poderia o mesmo fato praticado por uma pessoa lá no Rio de Janeiro ser considerada hedionda e lá ela ser punida de uma forma bem mais não ser considerada hedionda e ela ser punida de uma forma bem mais branda, e uma pessoa que pratica o crime aqui no interior, na cidade pacata do interior do Ceará, praticou o mesmo crime, vai ser punido com mais rigor. Então, nós teríamos aí uma tremenda insegurança jurídica, né? Porque aí ficaria seria um risco de ser deixado tudo isso a critério do magistrado. Outro sistema, por fim, que também existe, que também não é adotado no Brasil, repito, no Brasil é adotado o sistema legal, primeiro que nós estudamos. No sistema misto, o que é que nós teríamos? Nós teríamos o legislador apresentando um rol exemplificativo dos crimes hediondos, permitindo ao juiz, na análise do caso concreto, encontrar outras hipóteses, fazer, portanto, uma interpretação analógica. Então, aqui, o legislador ele iria pré-estabelecer um rol exemplificativo de crimes hediondos, ele iria trazer, por exemplo, um conceito de crime hediondo, iria fornecer alguns exemplos, né, de infrações penais dessa natureza, trazendo, então, uma simples definição prévia do que é crime hediondo. E o juiz, ele iria enquadrar ou não determinada conduta delituosa como crime hediondo, de acordo com o caso concreto, né? E aí, professora, esse critério, ele tem tudo de ruim do primeiro e tudo de ruim do segundo, né? Esse modelo confere uma liberdade ao juiz para aferir a natureza hedionda de uma determinada conduta ou afastar a natureza hedionda à luz das circunstâncias fáticas daquele caso concreto, o que também traz, né, uma certa insegurança jurídica, né? E também o legislador iria trazer um conceito de crime hediondo que não iria ficar imune de dúvidas também, de críticas. O legislador iria trazer um rol exemplificativo
e que isso também poderia acabar trazendo também uma insegurança jurídica. Então, o sistema adotado no Brasil é um sistema legal. Professora, onde é que está escrito no Brasil, né, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, que é a lei que deve considerar quais são os crimes hediondos, que é o legislador que deve definir quais são os crimes hediondos? Está aqui, ó, artigo 5º da Constituição, inciso 43, ele diz: a lei considerará crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, aqui nós temos que a própria Constituição nos responde. Ela diz: a lei considerará, ou seja, é o legislador, é a lei. O sistema adotado no Brasil é o sistema legal. Então, nós temos uma lei que traz o rol taxativo dos crimes hediondos, certo? A Constituição já diz que serão crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia. Quem? Os crimes hediondos e os equiparados. Quais são os equiparados, professor? São aqueles que se assemelham aos hediondos. Diferença na prática? Nenhuma. Na prática, todos vão se submeter ao mesmo rigor da Lei 8.072/90, tá? Então, quem são os equiparados? O TTT, tortura, tráfico e terrorismo, né? Tortura, tráfico de drogas e o terrorismo, né? São equiparados aos hediondos, tá? Por eles respondendo os executores, os mandantes e aqueles que, podendo evitá-los, se omitirem. Professora, como foi isso, professora? Por que foi que o nosso legislador constituinte fez isso, definiu isso? O Alberto Silva Franco, ele coloca que o nosso legislador constituinte, ele assumiu um posicionamento de acordo com as valorações de política criminal do movimento da lei e da ordem, né? O movimento Law and Order, que é o movimento do final da década de 70 do século 20, né? E que tem a ideia de quê? De exasperação das sanções penais. Então, Alberto Silva Franco coloca que o nosso legislador constituinte, né, ele atendeu a essas valorações de política criminal desse movimento da lei e da ordem, né, um movimento de política criminal que prega a ideia de que as penas devem ser, as sanções penais devem ser exasperadas, né? Agora, existem outros doutrinadores que têm uma forte resistência, né, a essa lei dos crimes hediondos, que entendem essa lei dos crimes hediondos como uma manifestação do direito penal do inimigo. Vocês já devem ter estudado essa teoria que é criada por Jacobs, né? É uma manifestação, seria então, portanto, essa lei dos crimes hediondos uma manifestação do direito penal do inimigo. É uma teoria lá do final da década de 80, mais ou menos, lá do século 20. O que seria, né? O que essa teoria diz? Que ela objetiva tratar alguns criminosos como inimigos do Estado, né? Então, é uma lei para alguns que é uma manifestação pura do direito penal do inimigo, né? Que não deveria ser, portanto, o viés adotado aqui no Brasil. E aí o legislador ele sofreu uma influência político-criminal que eu diria até ingênua, né? E por quê? Porque se insiste até hoje em apresentar o direito penal como se ele fosse uma fórmula mágica para resolver todos os problemas sociais, para resolver todos os males sociais que na verdade são causados por uma trágica, péssima distribuição de renda,
pela miséria, pelo desemprego, pela corrupção, pela fome, pela impunidade, né? Aí o legislador vem nessa inspiração toda e coloca o direito penal como sendo essa fórmula mágica para acabar, né, com esses crimes, para reduzir a criminalidade, enfim. Então, essa norma constitucional, tá? Essa norma constitucional que nós estamos vendo aqui, nesse artigo 5º, ela impõe um regime jurídico mais gravoso aos crimes de tortura, que estão previstos lá na lei de tortura, aos crimes de tráfico de drogas, que estão previstos na lei de drogas, nós aí iremos estudar também, e os crimes de terrorismo e os delitos definidos como crimes hediondos, que estão hoje estão definidos na 8.072/90, certo? Então, aqui nós temos uma lei, uma norma constitucional que ordena que sejam criminalizadas essas condutas, e elas foram criminalizadas pela Lei 8.072/90, só que quando essa lei veio, ela encontrou algumas, digamos assim, alguns casos, foi considerada severa demais, tá? E aí houveram determinadas ações perante o STF para determinar alguns dispositivos dessa lei como inconstitucionais por violarem, né, determinados direitos e garantias fundamentais. Então, o STF, diante de ser uma intervenção punitiva trazida por essa lei 8.072/90, ser uma intervenção punitiva tão severa, alguns atos, alguns dispositivos violaram diretamente direitos fundamentais, e isso fez com que o STF reconhecesse a inconstitucionalidade de alguns dispositivos dessa lei 8.072/90, tá? Que nós vamos também conversar sobre isso ao longo do nosso estudo sobre essa lei. Então, tá aqui a norma constitucional, né? E nós temos, portanto, esse artigo 5º, eu coloquei aqui, cuidado, esse artigo 5º da Constituição, ele não define quais são os crimes hediondos, né? A Constituição não criminaliza, ela pode, no máximo, aqui, mandar criminalizar, e é o que nós chamamos de mandado constitucional de criminalização, certo? Mandado ou mandamento constitucional de criminalização, que vai trazer, justamente como nós lemos, patamares mínimos ao legislador. Então, no mínimo, vão ser crimes o quê? Inafiançáveis, imprescritíveis. Pode trazer punições além dessas, professoras? Pode. Pode sim. O legislador, definindo na lei dos crimes hediondos, ele pode sim trazer, né, punições além dessas, patamares além desses, porque o Constituinte, ele traz apenas os patamares mínimos. Ele faz o quê? Ele manda, através desses mandamentos constitucionais de criminalização, ele manda justamente isso, penalizar, criminalizar. São mandamentos que são direcionados ao legislador ordinário para que ele criminalize algumas condutas ou estabeleça um tratamento penal mais severo. Então, de novo, a Constituição não criminaliza a conduta, ela manda o legislador ordinário fazê-lo, né? E isso acontece em outros locais do texto constitucional. Por exemplo, a Constituição diz: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, ela manda a Constituição que o legislador infraconstitucional legisle sobre isso, criando esse tipo penal que criminalize qualquer conduta que seja atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Também faz isso que a Constituição, quando ela diz, lá no inciso 42, ela diz, desse artigo 5º, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então,
mais uma vez, o Constituinte está mandando que o legislador criminalize essas condutas. Então, a 8.072/90, a Lei dos Crimes Hediondos, ela resulta do cumprimento legislativo ao mandato de criminalização contemplado aqui no artigo 5º, inciso 43 da Constituição, né, que diz que a lei considerará crimes inafiançáveis, imprescritíveis, etc., etc., certo? A própria Constituição considerou o tráfico, o terrorismo e a tortura como um patamar similar aos demais crimes hediondos, são, portanto, crimes assemelhados a hediondos e, por força dessa equiparação, são crimes submetidos ao mesmo tratamento mais recrudescido dado pela Lei 8.072/90. Tá? Então, a Constituição Federal, mais uma vez, ela não traz um rol taxativo dos crimes a serem considerados hediondos. Ela enumera 3 que são considerados equiparados a hediondos, mas ela delega ao legislador ordinário a tarefa de estabelecer quais são os crimes hediondos e a Constituição, além disso, ela propõe uma reprimenda penal mais severa, uma sanção penal mais severa. E aí, a 8.072/90, que é a legislação de crimes hediondos, ela, cumprindo esse mandamento constitucional, ela observa esses patamares mínimos de punição que são descritos na Constituição Federal. Bom, cláusula salvatória, o que é isso, né? O Alberto Zacarias Toron, ele defende a existência de uma cláusula salvatória. Para quê? Para que permitisse ao julgador, né, apreciando as particularidades do caso concreto, ele poder retirar a natureza hedionda de um crime, mesmo que esse crime esteja previsto no rol taxativo da Lei 8.072/90, certo? Esse entendimento não tem guarida na nossa jurisprudência, tá? Não foi acolhida pelos nossos tribunais. Então, como é que seria isso? No Brasil, nós adotamos o sistema legal, como nós já sabemos. Diante de uma situação esdrúxula, como, por exemplo, alguém ser condenado pelo crime de falsificação de cosméticos e receber as mesmas condições severas de tratamento penal no cumprimento de pena que um estuprador, que um homicida deverá receber, para que isso não aconteça, o Alberto Zacarias Toron, ele defende que deveria ser aplicada uma cláusula salvatória. Então, naquele caso, o julgador, analisando o caso concreto, aquelas particularidades do caso, entendendo que não foi uma conduta aberrante, não foi uma conduta repugnante a ponto de ser considerada hedionda, ele retira a natureza hedionda, mesmo que esta conduta esteja prevista na Lei dos Crimes Hediondos. Repetindo, esse entendimento, essa fulana cláusula salvatória seria muito bom? Até poderíamos pensar que sim, mas enfim, mencionei para que ninguém se confunda e ache que ela existe no nosso ordenamento jurídico. Aí vai que a doutrina que você está estudando menciona, mas não diz que ela não tem guarida no nosso ordenamento jurídico. Ela não tem. Nossa jurisprudência, nossos tribunais não acolheram, certo? Essa cláusula salvatória. Então, no Brasil, o sistema legal é o que o legislador definiu como crime hediondo e pronto, certo? Próxima videoaula, nós vamos continuar falando sobre isso.